Dentro disso, nós temos duas análises para fazer, que no caso é a altura máxima que esse móvel ele vai alcançar, atingir, né? E o alcance máximo que ele vai também alcançar. O que a gente pode fazer a análise aqui? Com Torricelli, a gente sabe que Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado menos G ΔH. Lá no ponto máximo, a velocidade vai ser zero. Lembra dessas análises? Espero que sim. E aqui V0y ao quadrado menos 2G ΔH. Bom, deixa eu colocar esse ΔH já como sendo a altura máxima. Bora fazer essa análise. E vamos isolar. Isolar significa passar o 2GH para cá e passa 2G dividindo. Então, essa altura máxima, depois você faz esse jogo prático, vai ficar V0y ao quadrado sobre 2G. Certo? Sendo que esse V0y, como nós vimos, vai ser o V0 seno de θ. Isso tudo ao quadrado, tá? Sobre 2G. Então, aqui nós podemos dizer que a altura máxima vai ser V0 ao quadrado. Beleza, por mais que não seja necessário, né, você decorar essa fórmula, mas a ideia, você está vendo de onde eu estou vindo, Torricelli e tudo mais, isso aqui é o que vai valer para você. Então deixa eu colocar aqui, se nós quiséssemos uma fórmula de alcance máximo, perdão, de altura máxima, essa seria a expressão que nos auxiliaria. Deixa eu colocar para cá, para cima. Bom, beleza, a gente fez essa análise aqui para ver qual seria a altura máxima. No caso de um alcance máximo, se você for perceber, o tempo que o móvel demora para subir e descer é o mesmo tempo que ele demora para atingir lá na frente. Olha, é assim, né? Olha a sombra aqui, tá? Então, bora ver com quanto tempo ele subiria e desceria. Bom, aí eu tenho a equação da velocidade, seria Vy, seria o V0y menos GT. Lá em cima, ou só o tempo de subida, lá em cima a velocidade dele é zero. Esse V0y menos GT. Então aqui, já como a gente está considerando a velocidade zero, é o tempo só de subir. Então bora isolar aqui esse tempo, seria o tempo de subida. Então ficou V0y sobre G, certo? Se a gente quiser o tempo total, né, o tempo total, deixa eu colocar aqui, tempo total, seria 2 vezes isso, porque só o tempo de subir vai ser igual ao tempo de descer. Esse V0y a gente já sabe que é V0 seno θ sobre G. Bom, aqui essa informação é interessante, porque a gente já tem a velocidade do indivíduo na horizontal. É só jogar esse tempo aqui e nós sabemos quanto ele vai avançar. Então nós temos x igual a x0, que no caso é zero, mais v0x vezes t. Bom, v0x a gente já viu que é v0 cosseno θ. E esse tempo é justamente esse que a gente descobriu, 2v0 seno θ sobre g. Então, esse x, que no caso vai ser o nosso alcance máximo, né, o deslocamento máximo. Ó, tem o 2, vou colocar, na verdade, v0 com v0 é v0 ao quadrado. Olha o que eu vou escrever aqui, olha, 2 seno θ cosseno θ sobre g. Por quê, Thiago? Essa expressão aqui, lá da matemática, espero que... Bom, se você não lembrar, eu estou aqui para trazer de volta, né? É a mesma coisa que seno
que seno de 2θ. Então, olha lá, V0 ao quadrado vezes seno de 2θ sobre G. Essa aqui seria a equação para deslocamento ou alcance máximo de um móvel. Bom, mais uma vez, estou fazendo toda essa análise para que você perceba, não para decorar. Isso aqui dá para utilizar esse desenvolvimento para você descobrir todos os cálculos, né? Mas a gente vai ver num exercício direitinho. Beleza. Então, a gente quer saber que valor, que ângulo é esse para um deslocamento máximo. O segredo todo está aqui nesse seno de 2θ. Porque quando esse seno de 2θ for máximo, porque a gravidade não vai variar. A velocidade, dependendo da situação, vai ser constante. Mas isso aqui precisa ser máximo. E, logicamente, a gente sabe que o máximo valor do seno de um ângulo é 1. Então, quando o seno de um ângulo for 1, ele vai ser máximo. Bom, qual é um ângulo que o seno é 1? Nós só temos um, que é o 90 graus. Seno de 90 graus é 1. Então, significa que esse ângulo de 2θ a gente está considerando como sendo 90 graus. Se eu passar esse 2 dividindo, para um ângulo de 45 graus, eu tenho o alcance máximo. Lógico, se eu jogar assim, ele vai subir muito, vai ter uma boa altura, mas não vai ter um bom alcance. Se eu ficar muito inclinado, ele, tá bom, não vai ter uma altura boa, ou ele vai sair muito nessa direção, mas logo ele já toca no chão. Então, 45 graus é o melhor ângulo para o máximo de alcance. Tá? Guarda essa informação, de repente pode vir uma questão teórica. Bom, nós temos aqui também, sabemos que já que é uma composição de movimentos, fica aqui mesmo, Thiago. Então nós sempre vamos ter as composições, né, Vx e Vy. Qual seria, no caso, a velocidade resultante? Em cada ponto tem uma resultante, mas a gente pode escrever aqui. Sabemos que essa velocidade, né, ela sempre vai ser a composição das duas velocidades, isso vetorialmente falando. Mas você está percebendo que elas sempre formam 90 graus. Então, esse módulo aqui, tá? Olha, tirei a setinha, podia colocar as barrinhas também, mas dá na mesma. Nada mais é do que a soma dos quadrados, porque forma um triângulo retângulo. Sempre vai sair daqui. Não esqueça, velocidade resultante é a composição vetorial nessa forma que se transforma numa hipotenusa, né? Não esqueça, lá no topo não tem velocidade vertical, ela zera para poder começar a voltar, tá bom? Muito bem, bora para o exemplo, senão a gente não se resolve. Um objeto é lançado obliquamente do solo com velocidade de 50 metros por segundo e um ângulo de lançamento θ em relação à linha horizontal. São dados G, 10 metros por segundo, o seno desse ângulo 0,6, o cosseno 0,8. Desprezando a resistência do ar, que bom, determine em relação ao objeto o instante em que ele atinge a altura máxima. Poxa vida, hein? Deixa eu colocar aqui esse móvel. Está bem aqui. Tem uma velocidade inicial de 50 metros por segundo. E tem um ângulo θ. Tá bom. Primeira coisa que a gente precisa fazer, antes de começar, é fazer a decomposição dessa velocidade. Então, a velocidade na direção horizontal, já que é o cateto adjacente ao ângulo, então é cosseno. Então, vai ser V0 vezes cosseno de θ. Muito bem. Esse V0 eu tenho que é 50, e o cosseno de θ ele deu 0,8. 0,8. Então, eu tenho que a velocidade no sentido horizontal dá 40, não é? 5 vezes 8 dá 40. 40 metros por segundo. Dos 50, 40 estão na velocidade, na direção horizontal.
E na direção vertical? Bom, vai ser V0 vezes o seno agora. O seno é 0,6. Então, VY, 30. Beleza? Então, eu tenho 40 metros por segundo para cá e 30 que a composição delas gerou uma velocidade de 50 com aquele ângulo θ. Tá? Que ângulo θ? Não me importa para nós agora aqui, quanto é esse ângulo θ. Bora agora na letra A. Ele quer saber o instante que ele atinge a altura máxima. Então, considerando aqui nessa vertical, deixa eu ver se eu coloco aqui para nós, com uma velocidade de 30. Beleza. Eu posso utilizar Vy igual a V0y. Fui infeliz, né? Que aqui tudo é V0, né? V0, 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 porque é a velocidade inicial. Menos GT. Lá em cima a velocidade na altura máxima é 0. Por isso que precisávamos daquele estudo de lançamento. A velocidade inicial na direção vertical é 30, a gravidade é 10, T. Essa conta eu imagino que você já saiba fazer, passar esse menos 10T para lá, 10T, e passa o 10 dividindo. Então, em 3 segundos, ele atinge a altura máxima. Certo? Viu? Eu fiz a equação na vertical e consegui determinar, né? Ele quer saber a altura máxima alcançada. Está percebendo que eu, de certa forma, não estou usando, não aquelas fórmulas, mas o desenvolvimento delas? A altura máxima, eu agora vou precisar da equação de posição. Então, a altura máxima vai ser aquele V0y vezes t menos gt² sobre 2. Essa é das posições. Ele quer saber a altura máxima. A altura máxima, eu uso aqueles 3 segundos. Olha só a função, né, dessa equação. Então, a velocidade inicial na vertical é 30. Esse tempo é 3. Com 3 segundos, você já percebeu, né, que ele chega lá em cima. Menos a gravidade é 10. Esse tempo é 3 ao quadrado dá 3 ao quadrado sobre 2. Então, essa altura, 30 vezes 3 dá 90. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 3 ao quadrado, 9, né? 5 vezes 9, 45. Então, a altura, ele diz, né? A altura máxima. 45. Se você usar aquela fórmula lá de cima que a gente deduziu, vai chegar no mesmo resultado. Só que sem a preocupação de ter que decorar mais uma fórmula. Que mais? Ele pede a sua velocidade no ponto mais alto. Tá. Então quer dizer que bem aqui nesse ponto, ele vai ter velocidade. Uma na direção horizontal, né, que vai ser igual ao V0x, porque não muda. Só que na vertical ela não vai ter. Ela não vai ter, porque ele para para voltar, perdão. Então, nesse ponto aqui, no ponto mais alto, letra C, né? Letra C. Letra C. Bom, essa velocidade, que ela é a composição da velocidade na direção x mais na direção y, essa velocidade na direção y ela é 0, porque ele parou. Então, a gente percebe que vai ser simplesmente a velocidade na direção x, que é o V0x, que a gente já calculou lá em cima, que dá quanto? Dá 40, né? 40. Essa é a velocidade no móvel lá em cima. Só tem velocidade horizontal. Que mais? Ele quer o alcance. Tá bem. Olha o que é interessante. Ele demora 3 segundos para subir. E para descer? Mais 3. Então são 6. 6 segundos é o tempo total do movimento. Então, se eu sei a velocidade na direção horizontal, que é 40, acabou. Então, essa distância vai ser a velocidade na direção x vezes o tempo.
Essa é a equação que a gente deduziu lá em cima. Então, para a distância máxima, essa velocidade é 40. E o tempo é o total, né? 3 para subir, 3 para descer. Então, 6 para deslocar para frente. Então, aqui deu 6 vezes 4, 24. 240 metros é o alcance máximo. Distância máxima percorrida. Muito bem. Muito bom. Olha o que diz essa outra aqui. Um gato está andando em uma rua horizontal quando dá um salto e cai sobre